Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. Olha, e aí, como é que foi a prova de vocês? Foi boa? Deu para obter uma boa nota? Se foi ótima, melhor ainda. Então, significa que vocês estão num bom caminho aí. É só prestar atenção, fazer as anotações, estudar com antecedência. Eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso em suas vidas, tá bom? Nós já entramos agora na unidade 2, são mais 15 aulas daqui para frente, eu vou estar explicando todas elas, e é claro que vocês vão ter que continuar prestando atenção, porque a aula de hoje é 16.1. Nós ainda estamos naquela fase de descoberta da Amazônia, da exploração, do extrativismo. E hoje nós veremos a aula 16.1. Joga na tela. Acompanha comigo aí qual é o tema. Vamos lá para a tela? Olha o tema da aula. Primeiro e segundo ciclo da borracha. E, professor, tem isso? Tem. O primeiro ciclo aconteceu lá atrás, o segundo ciclo aconteceu aqui na frente. Nós vamos explicar para vocês. Aula 16.1. Nessa aula, vou falar para vocês sobre as consequências que teve o ciclo da borracha para o estado de Rondônia. E o primeiro ciclo é visto como o ciclo dos omáguas, dos índios, que vai ao ano de 1872 até 1914. Alguns falam que foi 75 ou foi 70, enfim, mas uma data específica é 72. E depois partimos para o segundo ciclo da borracha, já é no século XX, de 1939 a 1945. É chamado o ciclo dos nordestinos. Aqueles arigóis que para cá vieram e aqui exploraram, cortaram a seringa. Vocês vão entender na minha explicação. Olha aí, o primeiro ciclo, então, vai de 1872, portanto, século XIX, confere, e vai até 1914, no início da Primeira Guerra Mundial. Sabiam disso? Quando começa a guerra, acaba o ciclo. A Primeira Guerra, ela vai de 1914 até 1918. Percebe? Aqui, em 1870, nós temos o final da Guerra do Paraguai. Tá? Quando se fala que o primeiro ciclo é destinado aos índios omáguas, é porque foram eles que descobriram o látex. Em aula anterior, eu teria falado que o Colombo ele teria visto esse objeto na América Central, ali com os maias e os astecas, e no qual eles utilizavam como uma bola, né? Que saltava ou saltitava, que pulava. E claro que logo veio o Charles Marie de la Condamine, que manda algumas dessas sementes para a Europa. Aí teve o seu amigo Fresnel, que vai fazer, durante 20 anos, ele vai estar estudando a liquefação da borracha. Aí depois eu tenho Hancock e, por último, o Charles Goodyear. Então, nós temos aí vários pesquisadores no ramo da borracha. Nesse caso aqui, observe, eu tenho um nativo, um indígena, que produziu, olha o tamanho dessa borracha. Possivelmente, ela tem mais de 15 quilos. Ela tem mais de uma arroba. Ele não possuía uma medida específica, mas podemos perceber que eles já tinham também o domínio
de como fabricar essa borracha. Então, depois é só mexer aqui na vara e ela vai sair tranquilo. Tá bom? Olha lá. A produção e o consumo de borracha. O seringueiro, quando ele ia para a floresta, geralmente ele começava a cortar a borracha, era de meia-noite em diante. Por quê, professor? Porque durante o dia ela ficava coalhada. Então ele começa a, de fato, cortar meia-noite em diante. Eles chamam de estrada. Eles entram na estrada e já tem ali os locais, tem as seringueiras e passam a fazer o trabalho. O que vocês estão vendo aqui é o material utilizado. Não pode faltar esse material no seringal. A peça mais cara que existia era essa daqui, o rifle. Para quê, professor? Para se livrar dos índios. Imagine você saindo meia-noite para cortar a seringa. Observe, colocava aqui do lado a arma e começava a fazer o corte. Essa aqui é chamada de faca. Olha aqui, eu tenho a faca, eu tenho um limpador, eu tenho aqui como é que dá o nome? A caneca, eu tenho, na verdade, aqui o balde, né? Isso aqui é a caneca que você coloca. Tanto é que, para não ficar carregando material para cima e para baixo, eles cortavam um galho e ficava ali próximo. E a caneca ficava de boca para baixo. Além da faca, além da poronga que se usava na cabeça para iluminar o caminho, o sapato de borracha, isso daqui é a mochila dele, que também era impermeável. Tá certo? Então, eram ferramentas indispensáveis no seringal. Algumas pré-condições naturais tornaram o Amazonas um fornecedor privilegiado da goma elástica. Por quê? Por que se torna? Porque aqui as árvores eram em abundância natural. A natureza, ela se encarregava de plantar. Eu falei aqui numa outra aula, quando o ouriço da seringueira, em um certo período, ficava maduro e durante o dia dava aquela pressão do sol, o calor, ele abria e ele jogava a semente muito longe. E daquela semente, ela ia nascer uma outra árvore. E assim sucessivamente. Então, se eu tenho aqui uma árvore seringueira, quando ela abre, ela joga sua semente. E aqui vai nascer uma outra seringueira. E a partir do momento que ela joga, em vários cantos nasce seringueira. Tá? Ou quando joga, bate numa árvore, num galho, sei lá, alguma coisa, ela vai cair e ela vai fecundar também. Entendeu? Essa não. O outro item que chama atenção é a qualidade e a produtividade da tradição extrativista que existia na Amazônia. Também existia isso. Não era qualquer um que sabia cortar, não. Olha aqui essa imagem. Esse é um seringueiro raiz. Inclusive, senhores, ele está carregando aqui uma escada. Para quê, professor? Era assim, aqui eu tenho a seringueira, certo? Aqui eu tenho a seringueira. Então, o seringueiro, ele começa a cortar aqui embaixo. Aqui embaixo. Cortava ela todinha. Ela rodeava todinha. Depois, colocava a escada e aí começava a cortar aqui em cima. Era assim que funcionava. Depois de muito ter usado aqui embaixo, eles passam aqui em cima. E dependendo da escada, até aumentaria a escada para começar a aumentar aqui em cima. Percebe? Então, esse daqui é o seringueiro raiz. Primeiro, ele está com a poronga, ele está com a escada, ele está com um rifle, olha aqui. Olha aqui a mochila dele aqui atrás, que tem todas as canecas, o balde e etc. Tá bom?
Com a falta de capitais nacionais, foram obtidos capitais estrangeiros com que o tempo obtiveram o controle do processo produtivo, financiando aí as importações. Por isso que havia aquele cuidado da coroa portuguesa, do governo português, de Dom Pedro, de não deixar as embarcações adentrarem e fazer comércio diretamente com o caboclo. Olha aí, as embarcações da época. Nas últimas décadas do século XIX, o capital estrangeiro controlava a navegação fluvial através das firmas Amazon River Steam Navigation Company Limitada e Amazon Steam Navigation com LTDA. Tá? Aqui, ó, a diferença é essa aqui, ó, River. Tá bom? Então, essas embarcações, elas adentravam a floresta para poder fazer a compra diretamente com o caboclo. Ou seja, tirava os atravessadores. Então, se eu aqui, compro diretamente do produtor, o meu lucro ele é maior. Agora, se eu compro do segundo e do terceiro, o meu lucro vai ser bem menor. Tu entende? Então, tudo isso faz com que embarcações, empresários, mercantilistas, entram pelos rios se arriscando para poder fazer negócio. Principalmente essas duas navegações, a Amazon River Stream e a Amazon Steam Navigation. Mais embarcação a vapor, esse é um navio gaiola, devido a essa estrutura que empurra a embarcação. Ambas de capitais inglês, controlando também os seringais e o Porto de Belém e Manaus. Construído por eles e recebido como concessão do governo local. Como assim, professor? A Amazon River Steam Navigation e a Amazon Steam Navigation acabaram estruturando um porto lá na cidade de Belém e um porto na cidade de Manaus. Eles, ao criarem esse investimento, eles ganham a concessão do governo para poder operar ali por 10, 20, 30, sei lá, quanto tempo for necessário. Para que isso? Porque eles necessitavam de um porto de atracação. E um detalhe, esse capital inglês, eles passam a controlar o preço do mercado. Então, se os ingleses, que era o nosso maior comprador da borracha, vinham até o porto de Belém e até o porto de Manaus, é porque já as casas aviadoras compravam dos seringueiros. E as casas importadoras eram, no caso aqui, a Amazon River Steam Navigation. Então, havia os atravessadores. Certinho? Olha aí. O financiamento funcionava assim. As casas aviadoras pertencentes a brasileiros ou portugueses. Estes cuidavam da importação dos produtos, a manutenção dos seringais, abria créditos e abastecia os seringalistas. Créditos esses que eram pagos com a própria produção. Eu falei da casa aviadora. A casa exportadora é que já vendia para fora. Então, quando o seringueiro chegava na Amazônia, na verdade, já chegava devendo. Mas ali o dono do comércio, que são as casas aviadoras, fazia empréstimo, alugava produto, só que você só pagava com a própria produção. É nesse caso aqui, ó. O seringueiro, ele ia para a floresta, sabendo que já tinha ali, já tinha o produto. Então, ele vai para a floresta. Lá ele vai passar 30 dias, certo?
naquela época se chamava de rancho. Então, ele fazia uma certa compra para passar 30 dias. Não podia faltar o café, o tabaco, tabaco de corda, não podia faltar o charque, os enlatados, a alimentação dele. Então, ele comprou ali por um certo valor. Quando ele vai... Aí ele faz uma produção. Ele passou 30 dias, ele vai trazer 60 pelas de borracha, que vale X. Quando ele vai vender isso daqui para o barracão coloca o preço lá para baixo e o seringueiro fica sempre devendo. Ou seja, ele está preso. Não vai sair nunca daí enquanto não pagar a dívida. Alguns regatões navegavam pelos rios amazônicos, trocando os aviamentos pelo produto do látex. Ou seja, trocando alimentos pelo látex. Ou seja, o arroz, o tabaco em corda, uma rede, espingarda, enfim, tudo que se usava nos seringais. Negociando diretamente com o seringueiro e tirando os barracões de cena. E isso era um conflito muito entre eles, certo? As casas aviadoras eram financiadas pelo capital estrangeiro e americano e pagavam com os empréstimos com a própria borracha. As casas exportadoras monopolizavam o comércio da exportação da borracha, comprada das casas aviadoras, impondo ali os preços. E aí dizia, o mercado está ruim. É como se fosse o ouro hoje. Você trabalha no garimpo, você tira o ouro, o grama vale tanto, quando você vai vender, aí o cara quer pagar menos. Tem gente que paga mais, valoriza. Olha só o tanto de borracha aqui, ó, que foi produzido. Em 1912, houve a queda do preço da borracha. Fez com que todo esse surto de exportação fosse estancado. Olha só que imagem linda de um regatão. A pessoa trocando aviamento por borracha. E aí, ó, colocou aqui. Até hoje eles fazem isso. Até hoje eles fazem isso. Só para você ter uma ideia, eu vou colocar para vocês agora um documentário, um vídeo, que vai falar sobre o ouro branco. Olha, esse daqui, ó, o ouro branco do progresso. Esse documentário, ele vai narrar um pouco de como era a extração da borracha, como é que o seringueiro tinha essas técnicas de explorar. E aí eu voltei nessa imagem porque eu tenho aqui a presença do cachorro, era fundamental, mas a pessoa do barco encostava o barquinho ali, ele trocava, tinha charque, tinha enlatado, e se negociava. O cara trazia banana, tartaruga, né? Tudo que tinha para negociar, acabavam negociando. Então, preste atenção nesse documentário, O Ouro Branco do Progresso. Saindo de Porto Velho, o trem passava por essa ponte metálica construída em 1910, que anunciava a chegada ao vilarejo de Jaci-Paraná, aonde nós iremos ver a estação de Jaci-Paraná, hoje distrito de Porto Velho. No trajeto da estrada de ferro Madeira-Mamoré, encontramos várias estações. Aqui nós estamos diante da estação de Jaci-Paraná, aonde se parava para almoçar. Os que tinham maior poder aquisitivo atravessavam a rua e almoçavam numa pensão. Essa pensão que também servia de armazém para negociação das pelas de borracha. Após uma parada estratégica na estação de Jaci-Paraná, o trem seguia caminho e parava aqui nessa caixa d'água, onde ele abastecia suas caldeiras para seguir viagem até Guajará-Mirim. Jaci-Paraná surge como um grande seringal.
Seringal de importância para os nordestinos que estavam recém-chegados à nossa região para extrair a borracha. Nós estamos no primeiro ciclo da borracha, que vai de 1880 até 1919. No trajeto desse seringal, houveram muitos ataques dos índios caripunas e araras aos trabalhadores da estrada de ferro Madeira Mamoré e posteriormente aos seringueiros que vieram para cá explorar a borracha no que nós vamos conhecer como segundo ciclo da borracha. Com o processo de vulcanização da borracha, criado por Charles Goodyear em 1839, e o advento do automóvel e da bicicleta, fez com que a demanda do produto pelos centros industriais europeus e americanos crescesse. Algumas pré-condições naturais tornaram o Amazonas um fornecedor privilegiado da goma elástica. Item 1. Abundância natural das árvores. Item 2. Qualidade e produtividade e uma secular tradição extrativista. Lembrando que os maiores mercadores consumidores do látex eram os Estados Unidos e a Inglaterra, países que investiam na Amazônia. E no ano de 1942, os Estados Unidos, na pessoa de Franklin Delano Roosevelt, e o Brasil, na pessoa de Getúlio Dornelles Vargas, fazem um acordo de Washington, pelo qual o Brasil comprometia-se a reativar seus seringais através de uma operação conjunta com os Estados Unidos para a obtenção mais rápida da borracha. Você sabe como que se extrai o látex da seringueira? O seringueiro, ele saía então para o seringal. Para não levar peso para casa, o seringueiro já deixava em uma vara depositado várias canecas. Quando ele chegava no seringal, ele já sabia onde estavam guardadas as canecas. Com isso, ele começava a fazer, primeiro, a limpeza da árvore. Então, ele limpava a árvore bonitinho, né? Para depois começar a receber os cortes. E aí tem uma variação de corte. Por exemplo, quando você faz um corte dessa natureza, olha só, o látex ele vai borrar, ele vai passar por esse canal que eu estou fazendo. Quando eu faço esse corte, vejam, esse aqui é o famoso corte em V. Olha aí. E aqui eu coloco a caneca, certo? Quando eu faço essa dimensão, puxo para cá e faço mais um outro V aqui embaixo, é chamado de corte tarisca. Tarisca ou engrossa a casca da seringueira. Também tem um corte muito comum. Se eu pego e faço isso daqui, olha só, tudo isso para poder depositar nessa outra vala. Ó, aqui, ó. Se eu faço dessa maneira, eu acho que vocês já estão sabendo que corte virá nesse desenho. Olha aí. Que corte é esse? Esse vai ser o famoso escama de peixe. Por quê? Ele abraça dos dois lados. Eles estão vindo da parte extrema para a parte central. E todo o líquido vai escorrer por esse canal aqui. E aí é colocada a caneca aqui embaixo. Mas por que essa luz na cabeça? Essa luz nós chamamos de poronga. E essa poronga, ela servia para iluminar a estrada, como é chamado, ou o caminho no seringal. Você tinha que saber cortar a seringueira. Sabe por quê? Porque se você tem um braço forte e você esfrega com bastante força, se você bater no caule, você pode matar a seringueira. E matando uma árvore dessa, era prejuízo para o barão da borracha, o dono do seringal. E aí? Viu aí? Cortando seringa. Ali, ó, de boa.
fizemos essa matéria de madrugada. Foi de madrugada? Foi. Madrugada? Acho que foi meia-noite. Meia-noite. Nós fizemos essa matéria muito bacana. É bom que ficou autoexplicativo, né? Quando se fala em corte virgem, ou tarisca, ou corte espinha de peixe. Viu como é que é espinha de peixe assim? Eu falei escama de peixe, mas é espinha de peixe. Mas ali eu estou cortando em uma área que eu consigo trabalhar. Quando não, coloca-se a escada e eu faço lá em cima. Vocês viram aqui na imagem o seringueiro carregando a escadinha dele. A escada ele traz e leva, traz e leva. Mas a canequinha ele põe emborcado em cima de um galho, ali, né? Uma varinha, até para não armazenar água e depois criar mosquito, como é o caso da dengue, mas emborcava assim, ó. Tá certo? E aí ele começava, então, ele ia para os seringais meia-noite, entrava nas estradas, ele já sabia onde estava a seringueira e começava a fazer o corte. Deixava lá a caneca, ia para outra seringueira, fazia o corte, deixava lá a caneca. Ia para outra seringueira, fazia o corte, deixava a caneca. Isso meia-noite, 1 hora, 2 horas trabalhando, direto. Então ele ia de seringueira em seringueira, seringueira em seringueira, seringueira em seringueira, assim, e ia embora. Quando dava 3 horas da manhã, ele ia fazer sua primeira refeição. 3 da madrugada. 3, 3h30, ele descansava e ia fazer a refeição. Se alimentava, depois voltava, aonde já era o tempo que escorreu bastante, né? O leite. Aí ele ia de seringueira em seringueira, tirando a caneca com o líquido e colocando no balde. Ele ia de uma em uma e tirava. 5 horas, 6 horas, ele começava a fazer o processo de defumação. Ali, ó. E aí, toda noite. Professor, e quando chovia? Mesmo com chuva, ele ia. Mesmo com frio, ele ia. Sempre com sua espingardinha aqui do lado. Tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Veja aí. E o segundo ciclo? Bom, o segundo ciclo data de 1939 a 1945. Justamente na Segunda Guerra Mundial. War, guerra. Tá bom? Na Segunda Guerra Mundial. O que vocês estão vendo aqui são os nordestinos que vieram para a Amazônia, foram recrutados ou foram iludidos com a promessa que iriam cortar ouro branco e iam ganhar muito dinheiro. Na verdade, foram projetos que foram criados para trazê-lo para cá. Foram dias mais dias na estrada. Esse é um pau de arara. Nesse caso aqui, eles já vieram. Muitos vieram na embarcações. E nesse caso aqui, eles estão nesse pau de arara que vão levar para os seringais. Por que eu falo isso? Porque eles já ganharam o chapéu, o uniforme, e tem que ter uma certa habilidade. Porque o cara que não tem habilidade, ele é chamado de brabo. Brabo, é isso mesmo, não é bravo não, é brabo. Se ele não soubesse, vem para mim aqui, assim ó, eu tô com a faca aqui, eu começo a cortar a seringueira, então é um corte muito superficial, eu faço a limpeza e começo a cortar ali muito superficial. Porém, se eu tiver a mão pesada e eu quando começar a cortar, eu ultrapasso a casca para o caule, eu mato a seringueira. É por isso que o cara tem que ser só na manha ali, faz a limpeza, ele vai só fazendo o corte na manha. Entende? Porque se você mata uma seringueira, é prejuízo para o seringal. E para o dono também. Por isso que o cara que não tem habilidade é chamado de brabo. E o cara que tem habilidade é chamado de manso. Olha o linguajar
do seringal. Continua na tela. Por isso, até então, todos estão aí vindo, são brabos. Vão aprender a mexer com isso. Bom, durante o segundo ciclo da borracha, que vai de 39 até 1955, eu tenho aqui o Acordo de Washington e a criação da CENTA. Eu tenho a seca do Nordeste, que aconteceu vários anos, no caso, a de 1877 e a de 1779, viu? Eu tenho o auge da borracha, que é de 1880 a 1915, quando entra na Primeira Guerra Mundial. Tá bom? O que foi o Tratado de Washington? O Acordo de Washington. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou o Sudeste Asiático. E, após o ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor, que ficava no Havaí, nesse contexto da invasão japonesa nos seringais da Malásia, o Brasil deveria fornecer borracha para a indústria norte-americana. Aí, para não poder parar os seringais, é celebrado esse acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, com a promessa que daria todo o suporte, a logística possível. Porém, a gente sabe que foi investido, mas o dinheiro não chega até o seringueiro. E até hoje, coitado, alguns que ainda estão vivos estão na promessa de receber uma indenização que nunca saiu. Ah? Em 1942, os Estados Unidos, comandados por Franklin Delano Roosevelt, e o Brasil, na época, seu gestor era o Getúlio Vargas, celebraram um acordo de Washington, pelo qual o Brasil se comprometia a reativar os seringais através de uma operação conjunta com os Estados Unidos. Para quê? Para a obtenção da goma elástica, da borracha. E aí, tinha uma situação. Os nordestinos que vieram para cá, tinha opção. Na verdade, não. O ser humano tinha a opção ou de lutar na guerra, war, ou de ir para os seringais. E aí muitos não queriam ficar na família, então preferiram ficar no seringal. E outros, mais bravo, resolveram ir para a guerra. Tanto é que aqui eu tenho o soldado da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, e aqui também eu tenho o soldado, porém é da borracha, tá? É tudo isso. Veja aí, o objetivo era reativar os seringais para a produção em larga escala na região amazônica, ordenando aí sua produção para suprir a necessidade das nações amigas. E isso nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão invade a base de Pearl Harbor no Havaí e destrói, né? Os americanos não poderiam ficar sem esse produto que alimentava a indústria norte-americana. O Brasil, então, celebra um acordo, chamado Acordo de Washington, e a produção, ela continua. Tá bom? Surge o Batalhão da Borracha. E, com isso, o recrutamento de soldados. E boa parte foi no Nordeste que eles conseguiram recrutar esse povo. Então, tinha aí essa ideia. Ou você serve o fronte, ou você serve a floresta. E muitos vieram para cá. O meu bisavô, por exemplo, veio para cá, nessa época, né? Meu bisavô depois gerou meu pai aqui em Três Casas, no Amazonas, e aí toda uma sequência dessa família é nordestina. Uma parte é de Crateus e a outra
Eu sempre esqueço o nome. Mas vamos lá. Foi criado o CAETA, Comissão e Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia, encarregado de contratar e conduzir os nordestinos até a região norte. E a SENTA, Serviço de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. Isso vai ser criado. Esses órgãos ficaram responsáveis pelo recrutamento e condução do nordestino até os seringais. Por isso, o governo federal vai fazer uma campanha maciça para trazer esse povo para cá. Chegaram do estado da borracha, gente, olha só. Esse depois que já descia da embarcação, dos navios, e aí eram distribuídos os seringais. Era uma alegria, mas não sabia o que esperava por eles, certo? Quando chegaram a Porto Velho ou a qualquer outra parte da Amazônia, perceberam que foram vítimas de uma propaganda enganosa, de uma ideologia de guerra, onde era necessário salvar a própria pátria do perigo que ameaçava. Eram conduzidos aos seringais e se depararam com precárias condições de trabalho, isolamento e doença. Tiveram que aprender a cortar a seringa, colher o látex, defumá-lo e fazê-lo à pela. Migraram para a Amazônia em torno de 56 mil pessoas, incluindo os dependentes de trabalhadores, a maioria proveniente do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e também a Bahia. Olha só, sendo ovacionadas. Vieram para a região 2 grupos de imigrantes. Os primeiros eram retirantes da seca, o segundo eram os arigóis. Foram recrutados e submetidos a rigorosos exames médicos. Tinham que ser solteiros entre 18 e 25 anos. Aqui começa a triagem. Segundo a estimativa da Associação dos Soldados da Borracha de Porto Velho, morreram cerca de 27 mil soldados da borracha aqui na Amazônia. Aqui é a colônia Arigualândia, eles estão se exercitando, muitos morreram por doenças da região, os arigóis é o que vieram do Nordeste, e o Banco da Borracha foi criado para poder dar condições a eles. Terminada a guerra, os soldados eles foram esquecidos e abandonados pelo governo. Não conseguindo voltar aos seus estados de origem, ficando, inclusive, perdido na selva amazônica. Ou seja, caíram ao próprio esquecimento. Consequência para Rondônia: penetração dos rios amazônicos, conquista do Acre, Tratado de Petrópolis, linha telegráfica, o surgimento das cidades de Ariquemes, Ji-Paraná e Costa Marques. Desenvolvimento de Mato Grosso e Amazonas, trabalho extrativista, colônia agrícola do Iata e Candeias, enfraquecimento da borracha, decadência dos seringais, invasão dos seringais bolivianos e o tipo de seringais. Nós temos aqui o seringal Rio Novo, São João, Ouro Preto, Melquiades, Rivoredo, Raridade, Manussaque e Casara. Esses foram os principais seringais que, inclusive, tem aqui o nome dos demais. Tá certo? Mas isso eu continuo a falar para vocês na nossa revisão de 5 minutos. Não sai daí, é muito rápido, já estou de volta.